Fala sério. Estava conversando eu e meu compadre Emílio Carlos, estávamos falando sobre a pesquisa do Bolsonelson, do nosso Mandrião. Sim. E aí eu anotei algumas coisas para perguntar para Rodrigo Constantino. Por quê? Porque isso não vai além da mensagem do Felipe Neto, do Twitter, das briguinhas, que vocês são muito Zé Briguinha. Não fala assim. Estávamos nós pensando por que que o Bolsonaro teve essa pesquisa. Até então todo mundo se surpreendeu. Porque o Bolsonaro vem apanhando sem parar. Sim. Aí tem algumas perguntas para você, Rodrigo Constantino, que não entra na sua vaidade. Nem de você, nem de Felipe Neto, nem de Verinha. Vocês são vaidosos, eu sei. Mas tem no que tá por trás da bagaça. E é isso que eu queria saber. Por exemplo, o Bolsonaro, esse negócio dele falar da economia quando teve o começo do Covid. Da economia, porque o pobre, você sabe que ele sobrevive. Então ele sabe que é importante. Sim. Ele é o caçador-coletor, ele tem que sair de manhã para trazer a comidinha para casa. Você acha que isso influenciou, falou muito mais a razão popular, aquele Bolsonaro maluco do início, do que esse Bolsonaro? Outro ponto. Acho que sim. Outro ponto. A mídia desce o pau, certo? Desce o pau e desce o pau nos militares. Você acha que os militares, eles são muito mais queridos para a população, que eu tô falando, não tô falando para Twitter, nem para Zé Twitter, nem para neguinho que quer aparecer. Você acha que os militares têm essa moral com a galera? Outra coisa, a crítica dos partidos que já foram enxotados, que esses partidos, PSDB, os partidão. E você acha que a galera colocaram o Mandrião lá porque esses partidos já não têm mais nenhuma expressão pra galera? Outra coisa, os caras que voltaram anti-sistema, os caras que voltaram anti o sistema, eles estão dando mais tempo pro Mandrião? É isso, Emílio, vamos lá. Isso? É isso, olha só. Os pobres, é verdade isso, né? Primeiro ele cresceu na pesquisa mais porque a pesquisa, Nordeste. porque a pesquisa é uma pesquisa, né? Pô, Sim. Não é o Twitter. Não, é uma pesquisa e ele subiu mais no Nordeste. Aí tem duas coisas. Primeiro tem a questão dos auxílios todos, né, do Corona Voucher, como ficou conhecido, e óbvio que isso também reflete-se na popularidade maior dentro dos estados mais pobres, com mais gente carente. E o segundo é o que você mencionou já. Quer dizer, o pessoal percebeu que o presidente da República, pelo menos, com todos os defeitos na postura inicial em relação a coronavírus e pandemia, ele estava mais preocupado do que o resto com esse aspecto econômico. E enquanto que muitos governadores e tudo estavam jogando para uma plateia muito mais de elite, aquela turma da quarentena gourmet, isolamento, fica em casa, ninguém precisa mais trabalhar por 3 meses. E essa não é a realidade do coletor, caçador, como você colocou. Então o povo sentiu no presidente alguém ali preocupado genuinamente com a sua realidade, que é distinta dessa turma que pode ficar falando em isolamento, não saia de casa, olha como que vinhos que vocês estão tomando, que séries da Netflix vocês estão vendo. Então o presidente se mostrou sim muito mais atento a essa realidade e estava certo. Houve muita demagogia ali e essa destruição de empregos que veio já, né, e está vindo, ela vai ter um impacto econômico muito grave. Agora ficou falando em entrar em raia e tudo mais contra o presidente por genocídio. Olha que palhaçada, né? E eu quero saber quem é que vai colocar na conta de quem, né, as mortes e os desempregos causados por isolacionista radical que não queria saber sequer de debater o aspecto econômico. Então esse é um ponto importante. Segundo, os militares, é isso aí, as pesquisas mostram que eles gozam como instituição de muito mais credibilidade perante a população em geral do que imprensa, do que partidos políticos e por aí vai. Então, um governo feito com vários militares, e é sempre um bom debate, porque são indivíduos, eles estão ali como civis. Tanto que tem essa discussão, o Rodrigo Maia agora quer acabar com a possibilidade do sujeito ser militar da ativa e ir para o governo, ele quer que vá para reserva imediatamente, sendo que legislador pode, parlamentar pode ir para o governo, para o executivo, para o ministério e depois volta para o seu mandato eleito. Isso aí também é uma controvérsia. Mas o fato é que são indivíduos, mas por serem da ativa e das forças armadas,
gozam sim de credibilidade e não é imerecida. São normalmente pessoas que têm um preparo acadêmico muito bom, né? São pessoas que têm disciplina e patriotismo, coisas ausentes em muitos ali do parlamento, para começo de conversa. Então é óbvio que a população olha para essa configuração de ministério, de governo, com alguma simpatia. E aí vem o terceiro ponto que você trouxe. Eles olham sim o Bolsonaro tentando, pelo menos, romper com algum aspecto ali de velha política, desses caciques partidários que mandam no país, né? E é óbvio que tem um limite para isso. Ele vai ter que trair certas promessas de campanha para quem foi mais romântico, otimista ou ingênuo, né? Acreditando que ele podia, num mandato, chegar lá e fazer uma limpa. Não funciona assim, né? O Congresso, mal ou bem, mais mal do que bem, foi eleito por um sistema podre, não tem nem voto distrital, muita imperfeição ali, mas foi eleito. Então, para governar, para aprovar reformas, você precisa articular com o Congresso. O problema, Emília, é que quando o governo começa a fazer isso, aí ele é acusado, está articulando com o Centrão. Porra, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, não tem o que possa ser feito. Porque se não for articular com esse Centrão, aí vai ser com quem? Com o PSDB, que tá cheio de cacique encalacrado na justiça? Agora estamos vendo aí o Serra, o Aécio, o Alckmin. Ou então vai ser o quê? A turma do Rodrigo Maia? Que também não é flor que se cheire? Então não dá para você reclamar. Ao mesmo tempo que o governo Bolsonaro não dialogava com o Congresso, e agora está dialogando com gente ruim. Ora, só tem gente ruim. Então, é o que temos para o jantar. É o cardápio. Da governabilidade. Esse é o cardápio. Você chegou lá e tem lá, chã, patinho, né, e lagarto. Você não pode virar e falar, poxa, mas não tem filé mignon? Isso é coisa da quarentena gourmet, né? Que acha que o Brasil é a Suíça. É a realidade que se impõe. O Brasil. Mas você se surpreendeu com essa pesquisa? Não me surpreendi, não. Eu acho que... Eu achei que o Mandrião tava bem pior. Que isso, pô? Eu achei que o Mandrião... Olha só, o povo... Ô, Emílio, basta ver a repercussão do programa de vocês, do Pânico, basta ver o meu crescimento nas redes sociais e outros, né? Basta ver o sucesso do lançamento do canal independente do Lacombe. Há uma demanda reprimida por gente independente que fala essa língua do afegão médio, como vocês dizem, né? Do povo de carne e osso, e sem essas afetações de virtude que, por exemplo, o Moro ou o Mandetta saíram do governo muito mais preocupados em lacrar para essa turma do Beautiful People do que falar a língua do povo, do que fazer análise séria. Eles estão ali o tempo inteiro com tiradinha que parece, cá entre nós, parece a Rosângela Moro por trás, né? Isso aí é muito bonitinho pro pessoal da bolha. Mas isso nós falamos pro Moro aqui. Na cara falamos, dele. Quem cuida da rede social é tua mulher. Cuidado. Tira tua mulher da rede social. Ela que tava lá mandando. Ele dobrou a aposta. Ele dobrou a aposta. Ela que publica. Constantino, muito obrigado pela sua participação. Sempre brilhante. Ele não vai falar da China, meu? Você quer o quê? A China fechou lá o consulado americano em resposta lá, retaliação, é um assunto factual. E aí, Tá bombando isso, né? O clima tá subindo. A China é aquele elefante na sala que ninguém pode ignorar. Hoje tem uma matéria no Estadão mostrando como cresceu a dependência do Brasil em relação à China. Já é 1/3 das exportações todas, era 2% lá atrás, né? Então cresceu muito enquanto caiu Estados Unidos e caiu Europa. Então hoje não dá para ignorar, você tem que ser pragmático com a China. Mas a China precisa comer também, o Brasil é competitivo nessa área. Sim. Então pragmatismo não pode significar subserviência, não pode significar se curvar diante do dragão chinês. E o dragão chinês é uma ameaça geopolítica hoje, né? Então, nós temos que ter clareza moral aqui. Essa acusação que os Estados Unidos fez na figura do secretário de Estado, Mike Pompeo, é muito séria, né? Os caras estavam lá no consulado queimando papel e mantendo lá um espião ligado aos militares chineses que entrou com visto de imigração sem revelar esse elo militar, falando que era biólogo, né? Então, a China joga pesado. A China fica intimidando todo mundo por meio das suas embaixadas, faz isso no Brasil, né? Então você não pode aceitar passivamente isso. Você tem que falar firme, por mais importante que seja no comércio. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Você faz os acordos comerciais voltando à questão econômica em primeiro lugar, mas você não esquece que está lidando com uma ditadura que persegue jornalista, que quer dominar o mundo e que daqui a 10 anos, se for muito mais forte, é um mundo mais inseguro. Sim. Então você faz esse jogo percebendo que do ponto de vista de valores, você não pode ser relativista aqui. O Trump e os Estados Unidos representam o mundo livre, o mundo da democracia representativa, do império da lei, enquanto que a China representa isso aí.
perseguição, intimidação, ditadura, repressão. Nós não podemos perder de vista isso. Tem muita gente aí na mídia querendo fazer um discursinho de cada um tem os defeitos que tem, o Brasil tem que ser neutro. Ele tem que ser neutro desde que ele entenda que, de um lado, tem alguém que defenda valores melhores do que o outro lado. Não tem que ser neutro do ponto de vista moral. São coisas diferentes. Comercial é uma agenda e os valores que cada país defende nesse tabuleiro de xadrez de geopolítica é outra história.